Bom dia, amadas, queridas do Senhor, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na vida de vocês como tem estado até agora, e que continue nas nossas vidas. Nós precisamos demais dele nesses momentos, né? Então vamos lá, para não ficar um vídeo muito longo, vamos logo para o estudo de hoje. Eu também pesquisei esse estudo da pastora Leila Paz, né, esposa do pastor Carlito Paz. Ela prega muito bem, ela tem estudos muito bons, eu já passei alguns para vocês, e eu achei interessante muito esse estudo e muito atual. Ele diz assim: a esperança que você e eu precisamos para resistir diante das lutas da vida. A esperança que você e eu precisamos para resistir diante das lutas da vida. Então, luta que não falta, principalmente nesses tempos. Em Provérbios 23, versículo 18, diz assim: assim, o seu futuro será brilhante e você não perderá a esperança. Esperança de que Deus pode fazer em nossas vidas muito mais do que estamos enxergando e muito maior do que as circunstâncias. As circunstâncias muitas vezes, e a maioria das vezes, não são boas, mas Deus pode fazer muito mais por nós. A esperança de Deus é certa. Certamente haverá um bom futuro para nós. Isso nós precisamos crer de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Mas está difícil, né? Todas nós concordamos que está difícil. E há tantas dificuldades. Mas a palavra de Deus tem muito mais força do que a gente pode enxergar, pois ela é viva e eficaz. A própria palavra de Deus diz isso, né? Paulo fala isso também. Se a Bíblia diz que há um bom futuro para nós, é porque é verdade. Venha o que vier. Porque vem. Quando a gente estudava a Joyce Meyer, ela diz assim: a gente consegue resolver um problema, mas a gente logo vem outro em seguida. Então, nessa vida nós vamos ter dificuldade, né? Dificuldade vai existir, mas vem o que vier, o Senhor é a nossa força. Então, um pensador que chama Ernest McManus, parece, diz assim: a sabedoria traz esperança. E a Bíblia fala que nós precisamos ser sábios, né? Pois o fim da esperança é o começo da morte. Se não tivermos esperança, nós vamos morrer, começarmos a morrer, né? Se não fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, em todas as áreas da nossa vida. Nós não queremos morte para a nossa vida, queremos a vida de Deus. Em Efésios 6,13, diz assim: por isso, peguem a armadura que Deus lhe dá. Assim, quando chegar os dias de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutar até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Firmes, né? Por quê? Porque nós precisamos resistir firmemente a várias coisas. Em primeiro lugar, nós precisamos resistir às tentações do mal. Precisamos resistir às tentações do mal. E é geralmente quando estão preocupados e assustados, ele, né, o diabo, vem com mais força e fala aos nossos ouvidos. Até nos nossos pensamentos ele atua. Pensamentos vêm do mal, por isso precisamos refletir sobre o que estamos pensando e não aceitarmos pensamentos malignos. Então, quando a gente está fraco, quando a gente está mais triste, quando a gente está enfrentando problema, é que vem as tentações e às vezes vem aos nossos ouvidos tentando tirar a nossa força e a nossa energia, né? Então, se os pensamentos forem ideias ruins ou trouxerem ideias ruins, tentações ou de fazer algo errado, deixe Deus agir. Não aceite isso no seu ouvido, na sua mente, no seu pensamento. Deixe Deus agir e te livrar dessas tentações. A tentação vai embora em nome de Jesus.
Então, precisamos resistir firmemente esse tempo. Primeiro, resistir nas tentações. Segundo, resistindo o desânimo diante dos problemas. Antes de eu passar para o desânimo diante de todos os problemas, esqueci de um texto que é muito importante. 1 Coríntios 10, 13. Deixa eu ver se eu pus aqui na minha marca. 1 Coríntios 10, 13. Eu não separei para ler, mas leiam vocês. 1 Coríntios 10, 13. Aí vamos para o desânimo diante dos problemas. Resistir ao desânimo, ficar firme por todos os lados quando nós somos pressionados, não é fácil. Mas não somos desanimados. Apesar de ficarmos perplexos, não nos desesperamos. Às vezes somos perseguidos, mas nunca nos falta um amigo. Esse texto está lá em 2 Coríntios 4, versículo 8 e 9. É um texto muito forte, muito bom para nós. Diz assim: muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, perplexos, né? Mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Então, esse é um texto que a gente precisa estar marcado na nossa Bíblia, e toda vez que nós sentirmos desanimado, né, diante de algum problema, vamos lá, vamos ler a palavra de Deus e vamos ver a força que vem dele, né? Tanta coisa está acontecendo, a gente tem visto em notícias, na nossa família, né? A nossa rotina da nossa casa foi totalmente modificada, né? Os nossos encontros foram modificados, né? Nós estamos agora pela internet, não podemos nos ver há tantos meses, né? A nossa casa está diferente, foi modificada. Existem enfermidades além da Covid, outras enfermidades que têm assolado os lares das casas, o desemprego que está muito grande, né? Essa coisa parece que nunca vai passar. Tem hora que a gente fica tão desanimado que a gente acho que nunca vai passar isso. Mas um dia vem e vão e nada muda e continuamos em quarentena, né? E aí a gente vai cansando e ficando desanimado mesmo. Mas não vamos permitir que o desânimo fale mais alto do que Deus tem para a nossa vida, né? Isso daí é uma tentação também, né? Que nós fiquemos desanimados diante do problema. Não vamos deixar que isso aconteça. Vamos resistir, vamos ficar firmes, vamos orar, vamos ler a palavra e vamos trazer à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança, né? E vamos esperar no Senhor, porque, como diz o começo do nosso estudo, né? Ele tem um futuro bom para nós. E ele vai nos guardar, tem um futuro brilhante, ele vai nos guardar, e essa tem que ser a nossa esperança. Então, precisamos resistir firmemente às tentações do mal, que de vez em quando vem à nossa mente. Precisamos resistir ao desânimo diante dos problemas. Precisamos resistir do desespero diante das dores. Muitas vezes estamos sofrendo, pessoas queridas têm adoecido e até morrendo, né? Perdendo empregos, mas a paz do Senhor é Deus. Jesus venceu por nós todo tipo de morte, porque tudo isso que acontece nos incomoda muito e machuca muito. Mas nós lembramos que Jesus venceu por nós todo tipo de morte. Mas com a esperança no Senhor, podemos fazer a mesma oração de Jabes, né? Vamos ver lá a oração de Jabes, 1 Crônicas 4:10. Olha que interessante. 1 Crônica, eu marquei aqui, 4:10. Mas Jabe, né, orou assim ao Deus de Israel: ó Deus, abençoa-me e dá-me muitas terras. Fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. E Deus atendeu a sua oração.
Coloca a sua ansiedade diante de Deus, coloca os seus medos diante de Deus, coloca o seu sofrimento diante de Deus, na certeza que Deus atende às nossas orações. Entrega todas essas coisas aos pés de Jesus e permita que Ele troque a sua dor por consolo. Ele é o Consolador, Ele mandou o Espírito Santo de Deus para ser o nosso Consolador. Então, com certeza, Ele vai tirar a dor e vai nos trazer um consolo e uma paz que às vezes a gente não entende. Outro dia eu tive um sonho muito ruim, muito chato, muito triste. Quando eu acordei, fui orar e comecei a chorar e não entendia porque eu tinha tido aquele sonho. Orei, pedi tanto ao Espírito Santo. Aí Deus foi me acalmando, foi transformando, foi tirando aquilo não era de Deus, era uma coisa para me incomodar mesmo. E o Espírito Santo, o Consolador, veio, transformou, me deu uma paz, uma calma que só mesmo aquele que acredita em Deus, que tem Jesus como seu Senhor, é que pode sentir. Então experimente, irmã, com certeza Ele sabe o que você e eu estamos passando. Ele sabe. Então, vamos entregar mesmo nas mãos para que Ele transforme a nossa dor em consolo. Outra coisa que precisamos para resistir firmemente são o ceticismo da nossa humanidade, né? Da nossa humanidade. O ceticismo, quer dizer, a nossa falta de fé. A gente fica pensando onde isso vai parar quando a gente vê tanta coisa acontecendo. Meu Deus, uma época de pandemia, todo mundo tinha que se unir, havendo tantas, choques, conflitos, gente desviando dinheiro de verba, de compra de remédio, de aparelhos, né? Na época do Covid, se aproveitando da pandemia, a gente fala, não é possível, não é possível. Onde que a gente vai parar? Que mundo é esse? Eu acho que isso vem à nossa cabeça a todo momento. Mas podemos lembrar que cremos em Deus. Não creio na circunstância. Se nós olharmos para a circunstância, nós vamos realmente fraquejar. Mas o nosso olhar é para o Senhor, né? O Salmo 121, né? Elevo meus olhos para os montes, de onde vem virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, né? Então, em Romanos 4,18 diz assim: Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, e por isso ele se tornou pai de muitas nações. Circunstâncias desfavoráveis sempre vão existir. Existiu para Abraão, existe hoje para nós. Mas ele escolheu crer. Temos a mesma escolha, temos a possibilidade. Acho que para ele até foi muito difícil, porque Deus estava se revelando a ele naquela época, através dele. E hoje nós já temos a palavra de Deus, nós já temos a revelação. Então, nós podemos escolher sucumbir ao peso da descrença, mas podemos escolher crer, ter firmeza no Senhor. Em Tiago 1,6 diz o seguinte: porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é com as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Então, firme no Senhor, firmeza no Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, diz a palavra de Deus. Vai ficar tudo bem. Uma hora vai ficar tudo bem. Em 1 Coríntios 2,9 diz assim: porém, como diz a Escritura Sagrada, o que ninguém nunca viu ou ouviu e que jamais alguém ouviu, pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, as Escrituras Sagradas dizem: o que ninguém nunca viu ou ouviu e que alguém jamais pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus tem coisa boa para o nosso futuro.
Deus tem. E nós vamos aprender a viver nesse novo mundo. Nós vamos, com a orientação dele, nós vamos. Um mundo diferente e desafiador que nós estamos vendo. Mas nosso Deus já está nesse futuro e está nos levando pelas mãos. Seremos cobertos e abençoados, Senhor. Nada nos faltará, né? Salmo 23, nada nos faltará. Mas venha o que vier, Ele vai nos ajudar a vencer. Você pode e eu também confiar nisso. Precisamos escolher crer e viver na esperança. Escolher a moradia em Deus ou nas circunstâncias. E o último motivo que devemos ter, né? O último conselho que devemos ter para resistir firmemente nessa época de aflições são ter cuidado com os ressentimentos do nosso coração. Aquele que fere os nossos corações. Nós, vira e volta, nós somos feridos por alguém, ou fomos no passado, ou seremos no futuro, né? Ou principalmente agora nesses tempos de internet, uma palavrinha que foi maldita no WhatsApp, no Face, no Instagram, em casa, com a família, às vezes acaba em conflitos. Eu tenho muito cuidado, né, quando eu falo no WhatsApp, porque às vezes a gente não consegue ser bem entendido. Então a gente precisa ter cuidado, né? E uma palavra às vezes faz uma confusão, porque o diabo é o rei da confusão, né? Então a crise que nós estamos passando, a Covid, ela não está criando ela não criou a crise, mas ela está revelando a respeito de nós mesmos e dos outros, né? De como que nós estamos enfrentando essas coisas. Ressentimentos novos e antigos vão se embolando no caminho, e no nosso caminho, no nosso coração. Mais uma vez eu preciso escolher, mais uma vez eu preciso escolher viver na casa da mágoa ou eu sigo a cruz e o amor de Jesus. E nós precisamos realmente seguir essa cruz. Uma nova história Deus tem para nós, né? Perdão, ouvir mais o outro, compreender mais, dar o direito de dúvida ao outro. Então, nessa nova história, precisamos perdoar, ouvir mais o outro, compreender mais e dar mais direito da dúvida. Como Jesus enxerga quem está me ferindo? Precisamos pensar nisso. Então, o ímpio, ele tem ressentimento. Nós, os cristãos, não podemos habitar no ressentimento. Precisamos escolher o perdão, andar a segunda milha e compreender que esse que nos feriu, Jesus também ama. Então, em Jó 5:2, a primeira parte do versículo de Jó 5:2 diz assim: ficar desgostoso e amargurado é loucura e falta de juízo e leva à morte. Nós queremos vida, nós queremos enfrentar esses dias, né? Resistir às lutas da vida e desses dias principalmente. E por isso precisamos realmente pensar um pouquinho sobre esses conselhos e permanecer firme e fazer a escolha correta, a escolha do nosso Senhor Jesus Cristo nos dá através da sua palavra. Que o Senhor Jesus possa nos guardar, a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida, as nossas atitudes. Vamos orar? Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem estado conosco todos os dias. Nós temos sentido, Senhor, diante de problemas, de aflições, de perda, Senhor, a pensar da dor, nós temos sentido que o Senhor tem transformado a nossa dor em consolo. Por isso, Senhor, continue nos guardando. Continue guardando a nossa mente, porque é através dela que o Teu Espírito Santo precisa agir na nossa vida para que possamos enfrentar os dias maus. Senhor Jesus, guarda todas as famílias das minhas queridas amigas que estão fazendo parte desses estudos.
Que o Senhor possa guardar as nossas vidas, fortalecer as nossas famílias, e que possamos, Senhor, ter a esperança que isso vai passar, e que o Senhor restaurará todas as coisas que estão acontecendo. Fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Um beijo bem grande para vocês. Depois nós vamos conversar um pouquinho mais, vamos tentar nos ver até o final do mês, tá bom? Um beijo bem grande.